Olá, sou Lilian Basseichi, pesquisadora do uso integrado de tecnologias digitais na educação, em particular na abordagem das metodologias ativas e do ensino híbrido. Tenho dedicado meus estudos e pesquisas nos últimos 15 anos em entender como as tecnologias digitais podem impactar na aprendizagem dos estudantes. E nesse aspecto, trago algumas reflexões ou provocações nesse vídeo de abertura do curso Recursos Tecnológicos. A primeira reflexão é: inserir tecnologias digitais nas escolas muda as relações dos estudantes com o conhecimento? Inserir tecnologias digitais nas escolas é inovar? É necessário uma articulação entre as tecnologias digitais utilizadas em sala de aula e os conteúdos escolares, o currículo, para que o acesso realmente se configure como uma fonte de aprendizagens para os estudantes. Enriquecer as aulas com o uso de recursos digitais não significa efetivamente inovar. A atenção deve ser redobrada para evitar o equívoco de julgar que qualquer inovação tecnológica é necessariamente uma inovação pedagógica. Mesmo com tantos recursos tecnológicos sendo inseridos nas escolas, ainda é possível identificar instituições que incorporam o uso do computador, dos tablets e até dos smartphones em sua rotina pedagógica, mas têm dificuldade em modificar as formas de lidar com o planejamento das aulas. Muitas vezes, o recurso é utilizado para enriquecer a aula, mas apenas substitui outro recurso já existente, como o quadro negro ou a lousa, por exemplo. Por que isso ocorre? A mudança na cultura escolar para o uso integrado das tecnologias digitais tem sido mais lenta, pois demanda mudanças em vários níveis: infraestrutura educacional, formação de professores, estrutura curricular e as formas de avaliação, só para citar alguns exemplos. Qual é a relação do professor com o uso das tecnologias digitais? Atualmente, estudos revelam que professores têm utilizado as tecnologias digitais e sentido mais confiança nessa utilização, mas ainda têm utilizado esses recursos para a preparação da aula. Apenas poucos deles os utilizam para trabalhar efetivamente com os estudantes durante as aulas, ou ainda para estabelecer uma relação entre o estudo realizado em casa e aquele realizado na escola. E quanto aos estudantes? Usar recursos digitais realmente motiva os estudantes? Professores que fazem o uso desses recursos em sala de aula relatam resultados animadores, principalmente quando o professor começa a atuar como um mediador, fazendo uma curadoria de conteúdos digitais, oferecendo experiências de aprendizagem que possibilitam que o estudante desenvolva cada vez mais uma postura autônoma, colaborativa, crítica e principalmente criativa. Nesse sentido, a condução da aula, em que o estudante está no centro do processo, tem maior aderência a esse propósito do que o modelo de palestra, em que o professor expõe o mesmo conteúdo a todos os estudantes ao mesmo tempo e da mesma forma. Agora, com essas questões em mente, a inovação pedagógica, o uso dos recursos que se integrem aos conteúdos escolares e os papéis de professores e alunos, vamos conhecer como esse curso está organizado e o que será possível encontrar em cada uma das unidades. Na unidade 1, a tecnologia na sala de aula, você vai perceber que incorporar as tecnologias digitais nos planejamentos não é uma tarefa fácil, mas vale o desafio e a reflexão, porque, como já sabemos, o uso integrado desses recursos favorece a motivação dos estudantes, possibilita o desenvolvimento da autonomia e, principalmente, impacta na aprendizagem. Na unidade 2, abordaremos os jogos na sala de aula, discutir o tema da gamificação com foco principalmente em seu potencial educacional. Na unidade 3, você conhecerá algumas ferramentas livres e algumas práticas para a utilização da tecnologia na escola. Nosso principal objetivo nessa unidade é apresentar alguns exemplos de uso e experiências interessantes para a utilização das tecnologias digitais na educação. Na última unidade, o fórum, você poderá registrar suas impressões, seus avanços e reflexões em relação ao tema do curso
e, sobretudo, será um espaço para interação entre os cursistas. A ideia é iniciarmos nesse curso uma reflexão sobre possibilidades de inserção das tecnologias digitais, de modo que realmente façam sentido para os estudantes e para os professores, e para que funcionem como uma estratégia para que os estudantes aprendam mais e melhor. Preparados? Acesse o guia do curso e vamos em frente!